E aí galera, graça e paz, a gente está iniciando o Up, Altos Papos, e hoje a gente vai falar sobre a ira, esse pecado que faz parte dos 7 pecados capitais que a gente vem abordando. Então fica ligadinho e vem com a gente. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um programa Up, Altos Papos, né? E hoje a gente vai continuar sobre essa temática, sobre os 7 pecados capitais, e a gente vai falar hoje sobre o pecado da ira. E aí estão aqui conosco a André Nunes, o Tom Nunes e a Ivani. Dá um oi pra galera aí, pessoal. Oi, pessoas. Paz, galera. Paz, pessoal, tudo bem? Isso aí, essa é parte do Ministério Jovem Geral, né? É uma galera que está sempre com a gente aqui e a gente vai discutir hoje, vai conversar hoje a respeito deste pecado, da ira, né? Mas antes da gente entrar especificamente no conceito dos 7 pecados capitais, é importante que a gente esclareça aqui, galera, né? Para você que está nos acompanhando aí, é importante que a gente esclareça que a Bíblia vai falar sobre a ira de Deus. Mas e aí assim, né? A gente já começa assim, peraí, mas a gente está falando que ira é pecado e Deus se ira. Então, Deus peca? Opa! Não. Peraí. Opa, não. pausa, stop, né? Segura aí, não é bem assim. Vamos lá, vamos tentar entender primeiro esse conceito aqui do que o texto está falando sobre a ira de Deus e depois a gente entra falando sobre o conceito dos 7 pecados, qual que é a ideia lá do pecado da ira que está sendo tratado. A ideia do texto de Romanos, capítulo 1, verso 18, que eu quero ler aqui, diz assim, ó: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm em verdade e injustiça. Ou seja, a Bíblia está dizendo que Deus dos céus, ele manifesta a sua ira contra a impiedade e a injustiça. Então, assim, Deus peca? Claro que não. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus é santo, né? Não há sombra de variação, ele não muda, ele é santo na sua essência, né? Um dos atributos da divindade é a santidade. Então não existe pecado na triunidade. Então como que a gente pode entender esse texto aqui que Paulo está escrevendo aos Romanos? A gente pode entender da seguinte forma: o que Deus está se manifestando ali é a ideia do sentimento de indignação com relação a injustiça, a impiedade, né? A maldade, ou seja, Deus fica indignado, né? E é importante deixar claro isso. Deus fica indignado com a injustiça, com todas as ações maldosas do ser humano. Então é importante deixar claro isso aqui. A palavra lá no texto, a raiz da palavra lá, ela traz esse sentimento de indignação. Tá? Para a gente ficar bem definido aqui, né? Para que você que está nos assistindo aí também não fique com essa ideia de que, poxa, mas a Bíblia traz lá e fala sobre isso e trata sobre isso, como é que a gente está falando que ira é pecado, né? E até daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho mais nessa ideia aqui de ira como sendo pecado ou não, à luz da palavra de Deus. Isso. À luz da palavra de Deus, né? Então, André, conta pra gente, então, dentro desse conceito, esclarecido isso, né, gente? Bem lembrado, esclarecido isso, tá? No conceito dos 7 pecados capitais, né? Qual que é a ideia de ira que está sendo tratada ali? O que está sendo trazido para nós? O que a gente vai falar aqui nesse programa? A gente está tratando dos 7 pecados capitais durante toda essa temporada. Hoje, falando sobre ira, a gente vê aí aqui o conceito em relação ao próprio Deus. A ira é um sentimento de raiva muito exagerado. Quando você externiza esse sentimento de você irou, perde a razão. Sabe quando a pessoa assim não vê o que ela está fazendo? Ela externiza, ela planeja, ela tem que agir
naquele momento de raiva, de profunda raiva, sabe assim, quando a pessoa não consegue controlar. Ela Uns não... 5 minutos de loucura. Exatamente, é isso. Talvez nem seja 5 minutos, né? Bem menos de 5 minutos, que às vezes no toque do dedinho ele já vai uma frase em poucos segundos, né? Ai, daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso. Rede social, quando a gente trabalha com rede... Não tem como não falar. Traz contexto, né? Verdade. Isso aí depois, tá? Contexto é mais no final do programa, tá, galera? Então, é isso, assim, essa raiva exagerada, fora de controle. Aí a gente estava falando nos bastidores da palavra, quando ela diz pra gente assim, ireis, mas não pequeis, é isso, né? Irai-vos, mas não pequeis. Isso, irai-vos, mas não pequeis. Então, assim, a gente entende que em alguns momentos da nossa vida a gente vai passar por esse sentimento, a gente vai sentir, mas a gente não pode o quê? Agir em cima do impulso, não pode agir com ira. Até, acho que a gente comentou em alguns dos programas anteriores, lembrando aqui, só pra gente pegar um gancho, das brigas do casal, né? Que às vezes a gente falava assim, geralmente a gente dá um conselho para as pessoas, né? Na hora que você estiver com raiva, você estiver chateado, você estiver com muita raiva, irado, deixa a conversa para depois, né? Deixa passar, a gente fala assim, deixa a poeira baixar. E é bem isso mesmo, né? Porque você está com os nervos à flor da pele, né? Você já deve ter escutado isso também. Então não faça nada quando você tiver com esse sentimento de ira muito aflorado. Espere o sangue baixar, esfriar o sangue, espera baixar, né? Para depois você tomar atitudes, né? Tomar ações. Então a ira é isso aí. E aí para os googadores do plantão aí, né? que já estão lá e já viram lá. Mas no pecado capital, já me olhei aqui, já vi lá no conceito do pecado capital, tá dizendo que ira e raiva são diferentes, isso, né? Então é importante que a gente entenda, como o Lisério já frisou, que a gente está trazendo tudo aqui à luz da palavra de Deus, né? Sim. E que a gente entende que a raiva, ela existe, né? A ira, ela existe, porém a ira é um tipo de raiva, sim, né? Só que é essa raiva mais extrema e tal, né? Então é importante que a gente entenda isso, né? Porque praticamente a ação, né? É a ação, o ato em si, né? É você cometer o que você faz com esse sentimento que na verdade é um sentimento que está intrínseco no ser humano. Isso. Na nossa natureza nossa... Pecaminosa. Vamos lá. Natureza pecaminosa. Na nossa natureza pecaminosa, isto está intrínseco, né? Está lá embutido, né? Então, assim, a gente tem isso como uma questão natural, né? E a gente precisa lidar com isso, e é o que a gente vai tentar trazer aqui nessa conversa, né, Tom? Respira fundo. Isso aí, então não ira ainda não, respira fundo aí. Não ire conosco. Não ira com a gente não, que a gente vai trazer esse conceito para vocês. O Peter Binsfeld. Opa, a gente já falou sobre esse cara aí, hein? Peter Binsfeld. Peter Binsfeld. Isso aí. Ele faz a ligação de todo pecado capital tem um demônio atrelado, né? Isso. Aí ele até tem, acho que é um conceito dos cananeus também, que eles acreditavam nisso, que o demônio atrelado ao pecado da ira é o Azazel. Eu tentei falar essa palavra no hebraico, Azazel. Tá querendo falar hebraico, Tom? Uau! Olha o nível do programa, hein, galera? Eu fiz 3 aulas na FATAP, então eu já sei. Olha o nível da pessoa aqui. Nós estamos em outro patamar aqui. O galera já tá querendo deu aula falar hebraico. Esse programa agora, mas o Peter ele faz essa relação do pecado capital, a ira, com esse demônio. Para os judeus antigos, o Azazel era o bode expiatório, né? No Yom Kippur, eles sacrificavam no dia da expiação, no dia da expiação, né? No dia do perdão, eles sacrificavam 2 bodes. Então um era sacrificado e o outro era enviado ao deserto, né? E aí esse bode enviado ao deserto era o tal do Azazel. Daí a expressão bode expiatório, né? Bode expiatório. É aquele que vai... Aquele que, entre aspas, lá, carregava todas as culpas do ano no deserto. Coitado do bode, né? Mas era assim. A gente tem um ranço de bode, acho que é possível. Então era o bode, né? Era o bode expiatório. E o Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele vai dizer que de novo, né, gente? A gente está tratando aqui de um conceito que... Sim. Os 7 pecados capitais surgem no conceito católico, né? Então, perfeito. A gente usa a tradição católica para explicá-los, né? Mas o Dante, ele vai dizer que na Divina Comédia, que o
o irado e o preguiçoso, eles vão para o mesmo ciclo de expiação dos pecados. Eles ficam num lago. É um castigo. Lago Estirres. E aí, qual que é o castigo deles? Eles vão se agredir para tentar sair do lago eternamente. Entendeu? O preguiçoso e o pensa na confusão que dá, né? Preguiçoso com irado, você entendeu? Se agredindo, né, para sair do pecado e se expiar. Esse é o conceito do Dante na... A gente não falou também... Desculpa. Não, esse é o conceito do Dante na Divina Comédia em relação ao pecado da ira. Eu ia lembrar do capítulo 28 de Ezequiel. Legal. Fala um pouquinho aí. Ele fala do anjo caído, né? Que a gente sabe que é Satanás, diabo, chifrudo, enfim. Assim, sabe? E que ele, como um pecado, está atrelado ao outro, né? Inclusive os teólogos que classificaram os 7 pecados capitais, que eram 8 e depois virou 7, eles citam isso, que os pecados, acaba até sendo atrelado ao outro, um puxa o outro. Então o Satanás era soberbo, né? Tinha essa soberba, invejava Deus, e aí se rebelou, ficou irado, se irou contra Deus. E ainda conseguiu converter uma parte, não sei se é converter a palavra, mas... Desconverter? Uma Desconverteu? Convenceu. Uma terça parte. Convencer os outros, uma parte lá. E pensa nessa quantidade, hein? Não, foi feio o negócio, feio mesmo. E aí Deus expulsou eles do céu e então eles não são mais anjos, são demônios, né? O Dante trata na Divina Comédia também da questão da cegueira que a ira causa, né? Aí ele diz que já no purgatório, que é o terceiro ciclo, os irados eles vão viver sob uma neblina, uma fumaça, que é a alusão à cegueira que causa no irado, né? Isso. Cara, certeza que você em casa, onde você estiver assistindo agora, você fiquei cego de raiva. É verdade. É por isso. Saiu de si, né? A gente fala. Saiu de mim, nem vi mais nada. Tava fora de si. Cego, né? A pessoa tava Fiquei cego na hora. Nem sei como foi que eu fiz isso. É bem isso mesmo. E assim, e por isso é importante a gente, né, tratar sobre esse assunto aqui, né? Porque principalmente para essa galera aqui, que daqui a pouco a gente vai contextualizar, né? Essa moçada aí que parece que é muito mais sanguínea, né? Com o tempo, né? A gente tem um pouquinho mais de experiência, a gente vai respirando, a gente vai acalmando, né? Mais ou menos, né? Eu não sei não. Eu acho que eu vou aí com vocês, galera. Eu acho que eu tô aí com vocês, galera. Tá bom. Vamos pular essa parte. Mas assim, a Bíblia vai tratar muito disso, né? A gente já falou aqui em outros programas, né? Jesus, como nosso Criador, ele conhece a gente mais do que a gente próprio se conhece. Então, a Bíblia trata muito desse assunto a respeito da ira, né? E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê que o primeiro assassinato, né, entre os irmãos acontece justamente por causa da ira, né? Caim mata Abel, né? Certo, gente? Caim matou Abel, né? Não tem essa dúvida mais, né? Não tem mais essa dúvida não, né? Caim matou Abel, certo? Você que é estudante da Palavra de Deus, você que é cristão aí, sabe disso, né? Caim mata Abel por causa desse sentimento, né? Ele fica indignado porque Deus aceita o sacrifício. Vai aumentando, né? É um complemento, né? Um vai puxando o outro, né? Então ele fica indignado porque Deus aceita o sacrifício do irmão dele e não aceita dele, né? E com essa indignação, ele sente inveja, né? Irado e acaba cometendo um assassinato. Então olha como é pesado essa questão aqui, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Gênesis 4:8 diz assim: falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que eles estando no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Olha só, gente, pesado demais. Então, a gente precisa tratar sobre a ira e cuidar com este sentimento, né? Um outro texto bem interessante aqui, ó, Salmos 37, fala assim: evite a ira e rejeite a fúria. Olha só, que conselho maravilhoso, prático, né? Prático e direto, assim. E não se irrite, porque isso só leva ao mal. Olha só, simples e objetivo. Evitar o sentimento de ira.
evitar essa fúria que vem, né? Esse sangue quente, esse sangue fervendo, que sobe e a pessoa fica cega, conforme o Tom Nunes já falou aqui, né? E não responde por si, gente. Quantos e quantos casos aí você vê de pessoas que cometeram absurdos, cometeram coisas, atrocidades, depois, eu tava fora de mim, eu não tava consciente. E nesses casos, né, eu sempre procuro ver o que o entorno diz em relação a essa pessoa, né? Você vai observar que vizinho, parente, amigo, cara, sempre foi uma boa pessoa. Nunca levantou a mão pra ninguém. É verdade. E aqui eu não tô passando pano porque o cara fez, não, mas assim, é só pra dizer, é só pra enfatizar nessa questão dos 5 minutos, né? De loucura, né? Você tem uma vida tranquila e vai acumulando, e num momento de explosão acaba, que não é o que aconteceu com Caim, né? Caim sentiu uma inveja profunda, mas assim, cara, é um sentimento muito perigoso. É um sentimento muito perigoso. E não é só para esse ato extremo, né? Porque qual é o ato mais extremo que um ser humano pode cometer contra o outro? O mais extremo para mim é o assassinato, é tirar a vida da pessoa, né? E esse sentimento de ira também, né? Ele pode resultar até de um acúmulo, né? Opa! Um acúmulo de acontecimentos. Bem, né? legal isso, hein? Vai guardando de rancor, de raiva, de ódio, né? E às vezes nem é com aquela pessoa que sofreu, né? Com a ira. Mas acaba ela... acúmulo, e aí de repente, sabe aquela... A gota d'água. A gota d'água, pronto, né? Então foi isso, a gota d'água, e a pessoa ali, ela explode tudo que tá dentro dela. E externaliza, conforme a Bia falou, né? Externaliza isso sobre aquela pessoa, né? Todo sobre esse o outro. sentimento não de consegue raiva. se Tem um filme antigo, agora não vou lembrar o nome. Lá vem o Tom com os filmes antigos. Mas tem um filme antigo com o Michael Douglas. O Michael Douglas ainda era novinho. Um Dia de Fúria. Um Dia de Fúria. Eu sou antigo também. Muito bom, Eu sou antigo Você também. vê o enredo desse filme, Um Dia de Fúria. Muito bom, inclusive. Fantástico. Nossa, o Michael Douglas era novinho, hein? Era. Tipo eu, assim. A gente também era. A gente era novinho. E você vê que o dia dele é o caos, né? Chega uma hora que ele explode. E aí, ótimo exemplo. Aí Deus se treva, né? Porque ele sai do trabalho e vai naquela caminhada. Dá tudo errado com ele e ele vai explodindo tudo. Vai explodindo tudo. Então, assim, esse é o lance que a Evelyn falou. Depois deve ter no Netflix, já que a Netflix patrocina a gente, né? Isso. Deve ter lá um dia de... fazer um jabá que depois a gente cai lá também. A gente a gente estreia lá, né? Então, deve ter lá, você assiste. É um filme bem interessante para você avaliar essa questão de você, no seu dia a dia... O que você faz com esse sentimento, né? Tem mais uns textos legais aqui, gente, pra gente conversar. Tiago, capítulo 1. Meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Para mim, esse texto aqui ele é fantástico. Gente, Tiago é demais. Cara, Tiago é bom, né? fera. A Bíblia é fera, né, gente? Vamos ser sinceros, né? A Bíblia é fera, mas assim, é muito prático isso aqui. Por quê? Ele tá dizendo assim, ó, cara, vida cristã na prática. segura. Por que, Tom? Por que, Ivani? Por que, André? Que eu tenho que segurar? Porque essa ira não vai produzir justiça nenhuma, é o que você está falando. A justiça, na verdade, quem faz justiça de verdade é o próprio Deus. Perfeito. E é isso que a gente precisa trazer aqui para nós. Assim, cara, os nossos atos, eles são naturalmente atos de injustiça. De injustiça. Então, assim, tudo que você fizer, por mais que, vamos dizer que você tenha razão, que as coisas, né, você foi injustiçado, você teve situações que não merecia, tal, não tem justificativa para a ira. Tem aquela... perdeu a razão, né? Um ato errado, você até você sofreu uma injustiça, mas você revidou. E aí, no revide, perdeu a razão. E aí é muito não é perder legal, razão de sentimento, né? É perder razão de sentido, né? É perder razão de justiça. Você até tinha razão com relação à tua situação, mas por causa da ira... Você perdeu a razão. E é muito legal esse texto, né? Porque ele fala sobre o ser tardio, né? Aquela questão da longanimidade, né? Olha, parece que a Bíblia fala sobre isso, né? Longanimidade. Você deixa isso passar, né? Esse tempo, olha, vamos lá, respira. A gente tava ali até conversando sobre uma musiquinha, né? E aí rola agora, né?
Andréa, rola agora, né? Todavia me calarei. É isso, então, gente. Olha, vamos assim, fazer né? aqui o Fabinho aí do Mais Que Som. Ó, a galera já vai começar a cantar aqui, hein? Gravar um TikTok. Ai, meu Deus. E esse ser tardio, ele é assim, é o ponto-chave para esse momento, né? A gente sabe que a questão da ira, ela cabe muito na questão da impulsividade, mas nada chega às nossas ações antes que tenha chegado à nossa mente. Então a gente tem capacidade, possibilidade para controlar isso. Mas principalmente se a gente vive a prática dos frutos do Espírito, Agora, né? imagino quem tá ouvindo pensa assim, ai gente, mas é muito difícil, não consigo não. Ninguém tá falando aqui que é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Ninguém tá falando aqui que é fácil. Não é, De não. jeito nenhum. Na verdade, por nossa própria capacidade, a gente não. Eu acredito que a gente não consegue. A gente Sim. precisa de ajuda do Espírito Santo. Exatamente. Pra resistir Não todos tem. os tipos de pecado. E aí a Ivani já deu a dica aqui, né? Obras da carne contra frutos do Espírito, né? Assim, toda essa ideia de que a gente já falou aqui, que isso está na nossa natureza, nós só vamos conseguir confrontar, combater com a ajuda do Espírito Santo em nós, né? E aí, assim, tem um fruto do Espírito que é fantástico, né? O domínio próprio. Cara, Esse é bom, hein? o provérbio vai falar assim, né? Quem domina a sua língua, né? Domina uma cidade toda. Sim. Ou seja, olha só que coisa interessante. Então, assim, Quem domina seu esse território. domínio, né? Então, assim, tem mais um texto aqui de Provérbios que diz assim, ó. A gente deve dominar a nossa ira, pois é tolo quem dá vazão a ela. Quem externaliza isso, o sábio está falando assim, ó, você é tontinho, você é bobo, tonguinho, você tá fazendo de bobo. você é bobinho, né? Então, assim... É porque a pessoa está se deixando levar pelo momento, se deixando levar pela maldade. Quem é a maldade? É o próprio Satanás, é o próprio diabo. Isso, Então a gente não está agindo como Deus quer que a gente faça na nossa vida. A gente está fazendo exatamente o que o diabo quer que a gente faça. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa entender isso. Sozinhos a gente não consegue, a gente já falou aqui. Tem umas pessoas que têm uma característica um pouco mais tranquilas, mais calmas, conseguem respirar. Andréia? O quê? Não sei se tá tudo certo. Tem algumas que trabalhando são nisso. mais explosivas, impulsivas. Vai fazer terapia mesmo. Vai fazer Terapia, terapia. Vai por mim. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar com esse sentimento de ira, né? Um sentimento nocivo, maléfico, que conforme o sábio já disse para nós aqui, né? Ele só vai causar destruição, só vai causar coisa ruim. Paulo aos Colossenses, você citou Paulo, né? Paulo aos Colossenses 3,8, ele coloca na mesma régua maledicência, maldade, ira, indignação, linguagem indecente no falar. Aqui é claro que ele está fazendo para boa convivência, né? Sim. Verdade. É para boa convivência, né? E eu não posso deixar, que me perdoem os que são aficionados por elas, pelas redes, né? Mas como é fácil ali você cair nesse lance de maledicência, de ira, de... A gente vai contextualizar daqui a pouquinho e vamos entrar nessa situação, né, Tom? Eu já deixo aqui a deixa, Isso. para não ser repetitivo. Deixo a deixa, né? Mas vê que Paulo está falando lá aos Colossenses, mas é muito fácil. E ele coloca no mesmo patamar, No né? mesmo patamar, na mesma régua. É um pacote, na verdade. pacote. Na mesma régua ali, entendeu? Não dá pacote de coisas Não dá pra ruins. você desconectar, um é pior ou melhor. Não, é na mesma régua. Perfeito. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para contextualizar, trazer para os dias de hoje essa ideia do pecado da ira, tá bom? Fica com a gente aí. Curtindo o programa? Deixa seu like. Acha relevante? Compartilha com a galera. E deixa o seu comentário aqui, tá bom? Ele é muito relevante para nós. Vamos lá para o programa? E não esquece, se inscreva no canal. Então a gente vai agora tentar entender, né, no nosso dia a dia um pouquinho. O Tom já deu uma pincelada ali a respeito de como é difícil nos dias atuais, e não só nos dias atuais, é porque a gente está vivendo agora, né? Mas a gente vai falar sobre isso agora, mas assim, sempre foi, né, André? Com certeza. Então assim, qual que é a ideia da ira nos dias atuais? A gente vive num Brasil, vamos falar do Brasil aqui, né? Polarizado, não vamos nem entrar na questão aqui, não é essa a ideia, mas o que a gente tem presenciado, o que a gente tem visto e ouvido, por exemplo, nas redes sociais, que foi o que você citou, né, Tom? Pessoas iradas, cegas,
né? Com a mente bloqueada até, né? Com aquela nuvem, com aquela névoa, tanto de um lado quanto de outro. Não queremos que... Não é esse o tema, né? Nem vamos entrar nessa. Mas o que acontece com esse sentimento, né? Então, assim, Tom, você tinha... No bloco anterior você tinha dado uma iniciada. Fala aí pra gente. Você que vive muito, né? Você trabalha com essa questão de tecnologia. André também, né? Com essa questão aí de mídia. A gente é muito... suscetível, né, a esse sentimento, a esse pecado. Eu vou deixar para André falar sobre redes sociais, porque eu não sou um consumidor assíduo dela. Quase não atualizo meu Instagram, meu Twitter tá lá, eu uso bastante Twitter, mas para consumir. Mas eu sou um leitor assíduo de portais de notícia, de portal de tecnologia. E o que me chama a atenção nos portais de notícias, quando você vê algumas notícias ali, eu vou nos comentários. Cara, o que você vê nos comentários é um negócio absurdo, entendeu? É um negócio absurdo. Eu também faço isso. Que passa do ponto e você... Passa longe do ponto, né? Passa longe do ponto. E aí você vai ver... Porque agora... Porque assim, no anonimato é fácil você falar o que quer, né? Agora não. A maioria dos portais, você tem o seu nome gravado lá, né? Faz parte do termo de uso da plataforma. Então, o seu nome fica gravado lá. Antes você criava um perfilzinho fake e lá e... dizia o que queria, né? Agora não, fica lá o seu nome. E às vezes eu pego o nome do cidadão e vou na rede pra ver quem é. Cara, você vai ver, o cara disse barbaridades no comentário, mas você vai ver lá no perfil dele, cristão, defensor da família. Entendeu? O cara sentido cristão, tá lá o post fixado dele lá é um versículo bíblico. Mas você pega esse texto e vai pro comentário, cara, tem uma coisa aqui que não coaduna. Uma coisa não tá dando certo. A conta não fecha. A conta não fecha, entendeu? Então, é a ira, é o sentimento de vingança, é o desejo... Eu preciso falar. Eu desejo fazer alguma coisa. Por externalizar aquele sentimento que ele tem que, por vezes, na vida real, ele não tem coragem de fazer, né? No tete-a-tete ele não tem coragem de falar, mas na rede ele fala. Né? Na rede ele fala. E eu tenho a impressão que Jesus não faz muita distinção naquilo que está no virtual. Não e faz. Com certeza. Não faz nada na vida de distinção, real, né? Eu acho que ele não faz essa distinção, porque... Não vai ter como chegar diante de Jesus e falar assim, não, mas isso aqui era na rede. Eu só escrevi só. É uma vida separada. Eu não queria matar ele, não. Até porque o virtual hoje é real. É real. Tem como não se separa mais, né, Ivani? É uma extensão, André então não que... tem como desconectar. André que vive muito, né, esse meio, né, André? Por conta das atividades do ministério e tudo mais. É uma blogueira, né? Blogueirinha. Né, gente? Não queria usar esse termo aqui, mas vou usar. É blogueirinha, É porque parece né? pejorativo, mas não é. Eu gosto. Eu Então, gosto. ela gosta. É isso mesmo. Então Blogueirinha mesmo, entendeu? vivencia bastante essa ideia aqui de haters, né? Que é o termo aí do momento. que a gente usa pra isso, né? Os haters. Os haters, né? Então, assim, São pesado, pessoas né, más, Andréia? né? É pesado, pesado. né? Algumas coisas que extrapolam e longe Bastante. a ideia de você se dar uma simples opinião. Porque Eu não acho nossa pessoa concordar... corajosa quando ela tá escrevendo. Porque não concordar é uma coisa, né? Normal. E aí, assim, gente, pra gente... Porque é normal não concordar. Claro. Concorda em tudo, né? E é saudável, inclusive. É saudável, né? é É saudável discordância, essa discussão, outros pontos de vista e tal. Mas é o que a gente estava falando lá, né? Assim, ó, seja tardio, né? Demora para se irar, né? Vai conversando, vai Você não tentando concorda, você contornar. sair, não precisa dar sua opinião sobre tudo, sabe? Isso, bem, Tudo você tem que escrever, tudo exatamente. tem Não é obrigado a opinião. você comentar todos os Dá uma posts lá, né? seguradinha, como Não diz. concordou? Fecha lá, vai tomar um café, vai vai tomar um relaxar. Não chá. segue. Não segue. Não Dá um segue. follow. Dá um Isso. follow. É. Tem 2 meses, talvez 3, de um menino que ele se suicidou porque ele fez um relato na rede e ele não aguentou o que as pessoas escreveram embaixo do E é vídeo que bem ele comum, fez. viu, Tom? É Sim. assustador o número. Entendeu? Pesado, Olha sim. onde chega, e aqui me arrepio de falar isso, mas olha onde chega um post. Uma palavra que você solta ali na rede social, num vídeo de alguém, cara, que às vezes você nem conhece, você nem sabe como a pessoa vive, mas o menino fez o post. Eu não vou entrar no mérito aqui do que ele fez, não digo Claro, que é claro, errado, que é claro, certo, claro, tá? claro. Não tô importa. fazendo julgamento de valor aqui, Sim, sim. beleza? Mas ele se suicidou. Uma mãe perdeu um filho de 17 anos, entendeu? É. Porque o menino não aguentou a pressão.
É bem isso, pesado, né? Pesado, Ele não aguenta sim. pressão. E é bem mais A gente pode até discutir se esse cara devia estar ali e tal, mas, cara, como é que você fala para um menino de 17 anos que ele não tem que estar na rede social? É impossível, entendeu? Pai, não se engana. Se é um filho menor de 18, tem um perfil. Não adianta você achar que ele tem. Agora, isso que você está falando... Com permissão, ele vai ter. É verdade. Agora, isso que você está falando, Tom, é bem interessante, porque assim, a gente começou aqui falando sobre ira e começou falando que houve morte lá no início, né? Caim matou Abel. E a gente está contextualizando, trazendo para os dias de hoje, está dizendo também que a ira continua causando morte. Exato. Aí, Lisélio, eu vou falar para você uma coisa aqui. Às vezes, a gente pode estar sendo o Caim de alguém. Exatamente. Com uma palavra que a gente solta. Olha que pesado, hein? É pesado. Mas é real, você vai lá em Caim e Abel. É fácil malhar, né? É fácil malhar o Caim. Mas olha onde a gente pode chegar. Um estilo de vida nosso, baseado na ira, baseado na manifestação dessa ira, dessa raiva, né? Por causa de um estilo de vida do outro. Você pode soltar uma palavra, você pode fazer um post e que vai matar essa pessoa. Esse menino que eu mencionei aqui agora foi ao ato extremo. Mas você mata psicologicamente esse cara, você torna esse cara um cara depressivo, você torna esse cara um cara ansioso. Isso mesmo. Palavras matam também. Matam um pouco, entendeu? Então, assim, um cara que podia ter um futuro brilhante pela frente... A gente interfere, né? E aí é aquela questão, né? A mão que alisa um é a mesma que está sangrando o outro, né? Porque, é isso mesmo. E aí a gente percebe que, assim, em relação à questão da ira, não é só o fato também da pessoa chegar lá e ela derramar toda a sua ira na rede, mas também de provocar a ira do outro. Provocar a ira do outro. Aí Isso, fica, né? isso acaba... Eles têm esse potencial, né, infeliz. De agregar outras... De trazer a Porque ira. Porque quase que uma profissão, né? As pessoas se dedicam a provocar, né? Tem gente que só entra na rede para fazer isso. Isso, verdade. Então, assim, eu queria trazer aqui, gente, mais duas situações de contexto, né, dos dias atuais, para a gente ir para a conclusão aqui, que é assim, briga de trânsito. Cara, é impressionante como essa questão da ira, ela se manifesta no trânsito. E é muito fácil. É muito fácil você presenciar. É só você entrar agora aí. Né? Entra aí e pesquisa e busca aí. Você vai ver que, assim, situações extremas de uma pessoa que levou uma simples fechada no trânsito. Alguém que atravessou, alguém que passou na sua frente, alguém que, de repente, fez até alguma coisa que pode ter sido errada dentro da lei de trânsito, né? Mas as pessoas descem do carro tão iradas, partem para cima, agridem, né? É caso de morte. Eu falo, se a pessoa estiver armada, ela vai atirar. Exatamente. Ela atira. Aí ela chuta o carro do outro, ela quebra. Então, assim, é justamente isso que a gente está falando, gente. A gente está falando aqui dessa reação que o ser humano tem quando esse sentimento aflora o coração dele e a mente dele. Então, esse é um exemplo para a gente ficar bem esperto também, né? Essa questão do carro. A outra questão, e a gente não vai prolongar também, é a questão de, por exemplo, de times de futebol. Né? Times de futebol é uma coisa bem interessante também. Por quê? Porque o cara que torce para o outro time, o cara que está irado, ele acha que aquele lá é o inimigo dele. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. A gente só torce para um time diferente, né? Mas a ira faz com que a pessoa veja essa outra pessoa do outro time como um inimigo. E aí, assim, você vê, de novo, eu vou falar, né? Brigas de torcida, né? Brigas de torcida, agressões, coisas assim, sabe? Pesadas, coisas muito ruins, muita violência, agressões, assassinatos, coisas pesadas, gente. Então, assim, a Bíblia é muito clara, né? A Bíblia é muito direta para nós, assim, ó. Você precisa se controlar, né? Você precisa se controlar. Tá bom? Então, assim, a gente queria deixar essa contextualização aqui com vocês, tá? E a gente já volta para concluir aqui este programa de hoje, beleza? Fica com a gente. E aí, gente, ó, não esquece que tem um QR Code aqui para você colaborar, para você ajudar o Amigos da Missão, que é aí um movimento para a gente poder ajudar
todo o funcionamento da TV Viva a Promessa. Então você faz parte disso tudo aqui, estão gostando dos programas, né? Não só nós, todos os programas, toda a grade, Nossa, a gente né? espera que esteja gostando. Eu espero que sim. Nós também, né? Do nosso também, por favor. Também, por favor. Deixa seu like, inclusive, ó, já deixa o like aqui, que ajuda o YouTube a entregar o nosso material, certo? E se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, já vai lá no Instagram também, segue @jovemgeral, fazendo meu peixe. O garoto Mas não da esquece promessa. do amigo da missão. Amigo da missão. QR Precisa Code aí ajuda. na tela, né? Ajuda aqui, ó. Tá aqui. Tá bom? Seja parceiro da gente nessa... Seja parceiro. nessa É isso aí. empreitada. Gente, então a gente está encerrando aqui esse programa de hoje. E para encerrar, a gente vai voltar no texto bíblico que diz para nós que a ira, a gente tratou aqui sobre ira, né? Claro, diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? A gente já fez aqui a separação do que é a ira, né? Esse sentimento, mas a Bíblia nos orienta você jovem que está nos acompanhando aí, que você, quando esse sentimento vier sobre você, você precisa respirar, pensar, para não cometer o pecado, né? Para não complicar, não externalizar isso, né? Externalizar o sentimento de ira é pecado, tá? Então fica essa dica aí. Só queria dizer assim, ó, quando Paulo escreve lá, diz assim, ó, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ideia é de que todo pôr do sol, o povo chegava diante de Deus e orava e pedia perdão pelos pecados do dia, né? Então o que Paulo está dizendo assim, ó, gente, quem que pode perdoar? Quem que pode acalmar a tua ira? Quem que pode tirar esse sentimento de você? É Deus. Então, assim, busque Deus, busque a ajuda de Deus. A gente citou aqui no programa a respeito do fruto do Espírito Santo sobre nós, em nós, né? Agindo, nos ajudando nessa batalha interna que a gente tem, né? Então, não deixa esse sentimento tomar corpo, ele aumentar. É isso que Paulo está dizendo, ó. Você pode até se indignar, você pode até ficar irado, mas respira, calma, pede ajuda de Deus, pede ajuda do Espírito Santo. Jesus Cristo está aí para nos ajudar em tudo que a gente precisa, tá bom, galera? Então, fica a dica aí, tá? Não sejam jovens irados, pelo amor de Deus. Valeu? Até o próximo programa. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Gente. Tchau. Valeu.